Nenhuma empregada sobreviveu à esposa do milionário, mas a última fez o impossível agora. A mansão de Eduardo Monteiro não era apenas o lar de um dos homens mais ricos do país, mas também o cenário de mistérios sombrios e sussurros aterradores. As paredes imponentes, cercadas por flores exóticas, escondiam um segredo que faria qualquer um tremer de medo. A cada novo dia que passava, uma nova empregada desaparecia, deixando apenas o eco de gritos silenciosos nas câmaras frias. Olhos que antes eram curiosos agora estavam cheios de temor, como se a própria mansão tivesse se tornado uma armadilha mortal. Maria, a última a entrar para esse terror psicológico, sentia o coração acelerado enquanto atravessava o imenso corredor. O cheiro de flores podres impregnava o ar, enquanto sombras dançavam ao longo das paredes, criando figuras que pareciam sussurrar seu nome. Havia algo na casa machio que a deixava em alerta constante. As noites eram particularmente pavorosas. Sons estranhos vinham de lugares impossíveis, como se as paredes tivessem vida própria. A lenda da esposa de Eduardo, uma mulher de beleza estonteante e mente insana, era o que mais a aterrorizava. Diziam que ela era possessiva, que não suportava a presença de outras mulheres na casa. Maria começou a notar coisas, objetos fora do lugar, as luzes piscando, uma risada distante que ecoava em sua mente. Ela sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Rei. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu, sem aviso. Então dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, capricha no botão de like e isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Foi então que Maria percebeu uma porta entreaberta no final do corredor, algo que jamais tinha visto antes. O coração pulsava forte em seu peito, enquanto ela se aproximava. O que poderia haver ali? O passado da casa, os segredos macabros que haviam sido enterrados? Um arrepio percorreu sua espinha ao se lembrar dos rostos das empregadas que nunca mais foram vistas. Se ela não tivesse coragem, poderia se tornar mais uma entre eles. E a dúvida a consumia. Seria a esposa do milionário capaz de fazer o impensável novamente? Maria empurrou a porta entreaberta com um gesto hesitante. Um rangido baixo ecoou pela mansão, como se a casa protestasse contra sua curiosidade. O interior era um quarto estreito, mal iluminado, cheio de poeira e teias de aranha. O cheiro de mofo era quase insuportável. À medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, Maria percebeu que as paredes estavam cobertas de fotos em preto e branco, todas delas da esposa de Eduardo. Era como se aqueles rostos ali estivessem congelados em um momento de felicidade, ao mesmo tempo, de tristeza profunda. Ela se aproximou de uma das fotos, onde a mulher aparecia radiante, em um vestido de noiva. Mas conforme Maria examinava melhor, sentiu um frio na espinha. Os olhos da mulher na foto pareciam seguir seus movimentos. Uma expressão de possessão emanava daquela imagem empoeirada. A sensação de que estava sendo observada era implacável. A pressão do espaço diminuto fazia seu peito apertar. De repente, um barulho atrás dela. Maria se virou rapidamente, o coração disparando. Era apenas o vento, mas o som teve a força de um trovão. Ela tomou uma respiração funda, tentando se acalmar, e voltou sua atenção às fotos. Uma delas, porém, se destacou. Era uma imagem da esposa ao lado de uma mulher desconhecida, com um olhar triste. Algo naquele rosto, um leve sorriso que podia esconder dor e desespero, prendia o olhar de Maria. Depois de um momento de apreensão, Maria decidiu investigar mais. O quarto parecia repleto de segredos, e ela não desistiria tão facilmente. Com cautela, começou a olhar as prateleiras, que estavam cobertas por objetos pessoais e lembranças. Um diário empoeirado, parcialmente escondido sob um vaso quebrado, chamou sua atenção. Com as mãos trêmulas, ela o pegou e soprou a poeira. A capa era de couro,
Gasta pelo tempo. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda eram legíveis. Começou a ler em silêncio, enquanto a batida do seu coração ressoava como um tambor. As entradas falavam de amor, ciúmes e obsessões grotescas. A cada frase, Maria se sentia mais presa em uma teia de horror. A esposa de Eduardo revelava um lado que ninguém conhecia: seus medos, suas inseguranças, e assim, as ameaças que fazia a quem ousasse se aproximar de seu marido. Eu não posso deixar que ela estrague o que construímos se algo acontecer. Já tenho um plano, ela não será a primeira a desaparecer. A última frase deixou Maria paralisada. Um frio horrendo a envolveu. E a realização da gravidade do que estava lendo começou a se instalar. Se a esposa do milionário era capaz de escrever essas palavras, quantas outras empregadas não tinham sentido seu olhar de morte? Sem saber o que fazer com a informação, Maria ouviu novamente um barulho. Dessa vez, parecia uma risada, baixa e distante, ecoando da direção do corredor. Seu instinto gritou para que ela saísse, mas a curiosidade e o terror a mantinham firme no lugar. O diário escorregou de suas mãos, caindo ao chão com um estrondo. A risada parou instantaneamente. Assustada, ela olhou para a porta por onde havia entrado. Estava entreaberta, mas agora parecia diferente. Uma sombra passava rapidamente, tocando a luz que entrava pela guia da porta. Algo estava à espreita. Maria sabia que precisava agir rápido. As vozes de mulheres em dor ecoavam em sua mente, enquanto ela sentia o frio da vinda do seu destino se aproximando. As perguntas a consumiam. Teria chegado a hora de enfrentar a esposa do milionário ou teria apenas cavado sua própria cova? Uma escolha perfeita entre a luz e a escuridão estava prestes a ser feita. E se a próxima a desaparecer fosse eu? Pensou ela, desesperada. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a risada voltou, mais alta desta vez, e a porta se fechou bruscamente. O que está prestes a acontecer, Maria não poderia prever. A verdade que ela buscava poderia ser mais aterrorizante do que poderia imaginar. O ar na mansão parecia ter mudado. Maria sentiu um choque frio percorrer suas veias enquanto a porta se fechava com violência atrás dela. O som ecoou como um aviso sombrio, o ressoar de um batente imponente que não deixaria espaço para fuga. O diário estava no chão, suas páginas agora abertas como se quisessem gritar a verdade que Maria nunca deveria ter descoberto. O corredor escuro à sua frente estava envolto em um silêncio opressivo. Cada passo seria uma declaração de guerra contra a escuridão que parecia se aproximar. O riso que ouvirá antes transformou-se numa lembrança arrepiante, e o nó em sua garganta se apertou. Com um misto de coragem e desespero, Maria decidiu avançar para enfrentar o desconhecido, mesmo enquanto seu coração pulsava em um ritmo frenético. Enquanto caminhava lentamente pelo corredor, ela começou a ouvir vozes afiadas, murmurando tão baixo que eram quase inaudíveis. Frases desconexas chegavam até ela. Ela nunca deixará você ir. Você é a próxima. E ela não se esqueceu. O medo tomou conta de Maria à medida que a realidade em torno dela começava a se distorcer. Cada porta que se abria revelava mais fotos da esposa de Eduardo. Mas agora, as expressões nas imagens pareciam mais intensas, mais obscuras. Aquela mulher estava viva em cada canto daquela casa maldita. As sombras se movimentavam. E enquanto Maria se aproximava do final do corredor, percebeu uma luz estranha irradiando de uma porta dupla à sua esquerda, embaçada e quebrada. Era como se essa porta prometesse um vislumbre da verdade, algo que poderia esclarecer as insinuações daquele diário aterrorizante. Com um movimento decidido, ela empurrou as portas, e um cheiro doce, mas enjoativo, a atingiu. O que ela encontrou do outro lado a fez hesitar. O ambiente era um estúdio. Telas cobertas com panos brancos se alinhavam ao longo das paredes, e uma enorme pintura estava exposta no centro, uma obra de arte grotesca que capturava a essência do terror. Era uma imagem trágica da esposa de Eduardo, mas com o corpo de várias mulheres se contorcendo nas sombras ao fundo, como se estivessem sendo puxadas em direção a um buraco negro. Meu Deus! Maria sussurrou, afastando-se da pintura. Não conseguia evitar o arrepio que percorria sua espinha. Aquela imagem não era só arte. Era um aviso. O riso voltou, mais próximo agora, ecoando ao redor dela. Com um movimento brusco, Maria se virou,
buscando uma saída, mas a porta pela qual havia entrado estava fechada. As paredes começaram a parecer que estavam se movendo, como se os rostos retratados nas fotos quisessem engoli-la. A história estava além do que ela poderia imaginar. Ela não era apenas uma empregada. Ela era parte desse espetáculo horrendo em que a esposa de Eduardo reinava soberana, com o poder de destruir. O diário não era só um relato. Era um guia de sobrevivência. E então, uma sombra passou à sua frente, deslizando pela luz da lamparina, como uma serpente pronta para atacar. Maria sentiu seu coração parar. Você deveria ter escolhido melhor onde pisar. A voz era fria e suave, ecoando com uma autoridade que fazia sua pele arrepiar. Maria virou para encarar a fonte daquela voz, e a figura que surgiu na luz lhe causou um terror indescritível. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade maléfica, e Maria soube que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ela pôs um pé atrás do outro, o coração acelerado, enquanto a verdade a encurralava. O que ela faria agora? A única escolha que restava era lutar, ou ser para sempre mais uma sombra naquelas paredes. O tempo parecia ter parado. Maria estava paralisada, encarando a figura imponente à sua frente. Aquela mulher, com olhos que queimavam como brasas, emitia uma aura de autoridade que a fazia desejar desaparecer. O ar estava pesado, carregado de segredos e promessas sombrias. Acho que você não percebeu a gravidade da situação, a mulher disse, um sorriso torto se formando em seus lábios. Era um sorriso que não contava nada de bom. Você está onde não deveria estar, Maria. Mas pode ser que eu lhe dê uma última chance. Maria não conseguia desviar o olhar. Havia algo hipnotizante naquela presença, algo que a fazia sentir que a cada momento passava mais tempo sob domínio daquela mulher. A ideia de recuar estava em seu pensamento, mas o orgulho a mantinha firme, enraizada no lugar. Por que você está fazendo isso? O que quer de mim? Sua voz saiu mais firme do que esperava, mesmo que cada palavra fosse uma luta contra a crescente ansiedade. A mulher deu um passo à frente, e a luz da lamparina pareceu fraquejar. Você sabe do que estou falando. O diário, a voz dela escorregou como veneno. Cada sílaba pesada. Ele chamou você. Chamou a mulher certa, insatisfeita com o lugar que ocupa. Você sempre quis mais, não é? Aquelas palavras atingiram Maria como uma flecha, um eco de suas frustrações mais íntimas. Mas quem era aquela mulher para invadir sua mente daquele jeito? Então, algo indescritível aconteceu. Uma risada baixa preenchia o ar, e as sombras nas paredes começaram a ondular, como se tivessem vida própria. Maria olhou ao redor e se deu conta de que as figuras pintadas nas telas pareciam se agitar, quase como se estivessem tentando escapar daquela manifestação do mal. Você não pediu a verdade. Pode lidar com o que está por trás das cortinas. A mulher inclinou a cabeça, e Maria podia sentir a pressão crescendo ao seu redor. Um clima pesado que ameaçava quebrá-la. Sem pensar, Maria se lançou a um movimento. A proximidade daquela mulher a fez desejar libertar a adrenalina que pulsava em seu corpo. Mergulhou para o lado, procurando qualquer coisa que pudesse usar como defesa. O tempo tinha se transformado em um jogo grotesco, e a única certeza que Maria tinha era de que precisava sobreviver. Mas assim que conseguiu se mover, a porta se abriu abruptamente. Uma lufada de ar fresco e a luz da lua inundaram a sala, criando uma cena quase sacra em contraste com o horror que a rodeava. Maria hesitou, paralisada entre a luta em curso e a fuga que tinha se apresentado de repente. Você pretende ir embora assim, sem saber tudo? Você pode ser a chave. A mulher estendeu a mão, e sua voz se tornou um sussurro sedutor. Não é o que você realmente deseja. A verdade que todos temem. Maria sentiu o desejo de correr, mas também um impulso avassalador de ficar e descobrir o que a mulher sabia. O diário, a pintura, as vozes, tudo fazia sentido agora, como se a casa tivesse se tornado uma armadilha que prendia não só seu corpo, mas a essência de quem ela era. Escolha, Maria. Obrigue-se a saber, ou fuja para sempre. O peso da decisão se instalou em seu peito. A luz da lua lançava sombras dançantes ao redor dela. Nenhuma escolha parecia ser fácil, mas, com certeza,
Nenhuma delas a levaria a um destino pacífico. O que seria mais terrível? Um confronto com a escuridão ou a escolha de permanecer ignorante? Enquanto Maria se debatia entre as opções, uma nova sombra se formou atrás da mulher. Era uma figura familiar que havia surgido da escuridão. Eduardo, o próprio marido da mulher aterrorizante. O olhar dele estava fixo em Maria, carregado de dor e confusão. E naquele exato momento, tudo o que ela pensava saber estava prestes a desmoronar. O que ela iria fazer? Como iria lidar com tudo isso? E, mais importante, o que Eduardo sabia que poderia mudar sua sorte. Maria sentiu o coração acelerar como um tambor ensandecido. A luz da lua iluminava os traços de Eduardo, revelando uma expressão que misturava desespero e, estranhamente, determinação. Eduardo! Sua voz mal conseguiu sair. A confusão a envolveu como uma teia, suas emoções balançando entre o medo da mulher ao seu lado e a expectativa desesperada por levar uma resposta de Eduardo. A figura imponente ao seu lado, que até então parecia invencível, agora se tornava apenas uma sombra em meio à vulnerabilidade de seu marido. Mas o olhar dele não se desviava da mulher, como se temesse o que poderia acontecer a seguir. Maria queria saber. Precisava compreender que jogo era esse, onde ele também estava envolvido. Maria, fique longe dela. Eduardo gritou, sua voz rasgando o ar tenso da sala. A urgência em suas palavras era a única coisa que não se perdia na escuridão. Mas a mulher virou-se lentamente, suas feições se contorcendo em um sorriso cruel. Lindo, você sempre quis ser o herói. Mas a verdade é mais complexa do que você imagina. Ela lançou a provocação de uma forma tão leve, quase desprezando a preocupação que ele tinha por Maria. Você não faz ideia de quanto tempo esperei por este momento, não é mesmo? E agora que estamos todos juntos bem, as coisas ficam mais divertidas. O ódio da mulher emanava como fumaça, e as sombras dançantes no canto da sala pareciam querer consumir tudo ao redor. Maria se sentiu enfiar a cabeça sob as águas escuras de um lago gelado. Ela mal conseguia respirar. O que você quer de mim? O que você sabe sobre o diário? Sua voz estava tensa, um fio que poderia romper a qualquer momento. Ah, o diário. A mulher fez uma pausa, os olhos brilhando, como se cada palavra fosse uma gota de veneno. Ele não é apenas um objeto. É a chave para tudo que se esconde sob a superfície. E você, Maria, é a mensageira da verdade que o mundo não pode suportar. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. Não conseguia entender, mas sentia que aquela conversa era um labirinto, do qual não haveria saída. Eduardo deu um passo à frente, sua fúria crescendo, mas a mulher o interrompeu com um gesto simples. Kelsey, sua proteção não vale nada contra o que está por vir. Sua voz ecoou na sala, um comando que fez a luz da lamparina quase apagar. Maria teve um lampejo de coragem. Deixe-o fora disso. Ela quase gritou, mas a mulher apenas riu. Não, Maria. Você não percebeu ainda. Ele sempre esteve no meio de tudo isso. A dor que você sente, a infelicidade são armadilhas que eu lancei. Agora, você está prestes a descobrir que Eduardo tem muito mais a ver com isso do que você sonha. Eduardo parecia atordoado, a revelação o atingindo como um tapa, e Maria percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ter um impacto devastador sobre eles. Por favor, me diga que não é verdade, Eduardo murmurou, a voz quase quebrando, sua vulnerabilidade exposta. A mulher piscou para eles, e de repente, as sombras aumentaram, envolvendo-os em um manto escuro. Ela avançou, seu olhar se fixando em Maria, e sussurrou. A escolha está em suas mãos, Maria. Virar as costas para a verdade ou abraçá-la como a única forma de liberdade. Mas lembre-se, a liberdade pode ter um custo muito alto. E enquanto a tensão subia, uma nova sombra se formou. Desta vez, vindo de trás de Eduardo. Uma figura conhecida, um espectro do passado que há muito deveria ter permanecido enterrado. Maria ficou paralisada, somente um pensamento preenchendo sua mente. Quem mais entrou nessa trama sombria e não consigo desvendar? O que mais poderia ser revelado? O que poderia mudar a trajetória de sua vida e do seu relacionamento? O eco das decisões pairava no ar.
aguardando para ser coletado. Os olhos de Maria se arregalaram, repletos de incredulidade. A sombra que surgia atrás de Eduardo era familiar. Mas como isso era possível? Era como se o tempo tivesse se distorcido, trazendo à tona alguém que ela tinha enterrado em suas memórias. Juliana. Ela sussurrou, o nome escapando como um eco distante. O semblante de Juliana estava congelado, como se a verdade de todos aqueles anos a tivesse mantido prisioneira. Maria, a voz dela soava cortante, e um silêncio pesado pairou sobre os três. A tensão era palpável, e as batidas do coração de Maria ecoavam em seus ouvidos como uma canção de alerta. Eduardo se virou lentamente, os olhos dele buscando entender a cena. Juliana, você está viva? Perguntou com um misto de incredulidade e desespero, cada sílaba se arrastando como um peso em sua língua. Viva? Oh, Eduardo, Juliana respondeu, um sorriso melancólico surgindo em seu rosto. Estou viva para vingar a verdade que você e Maria esconderam. O choque nas feições de Eduardo foi como um soco no estômago de Maria. O que Juliana queria dizer com isso? O que havia acontecido há anos que os unia em um laço tão sombrio? A verdade nunca morre, Juliana continuou, sua voz se erguendo em um tom desafiador. Ela só espera o momento certo para ressurgir, como o diário que Maria tem em suas mãos. Os olhos de Maria se estreitaram. A memória daquele objeto que havia sido legado a ela não era apenas uma relíquia sentimental. Ela se lembrou de como o diário continha segredos que poderiam rasgar o véu da história de suas vidas. Mas o medo a paralisava. E se, nesse jogo de poder, ela fosse a peça de xadrez que estava prestes a ser sacrificada? Você não entende, Juliana, Eduardo interveio, sua voz tremendo. Nós já superamos tudo isso, não precisamos reabrir feridas. Então me diga, Eduardo. Juliana cortou, a voz agora um trovão. Afinal, quem somos nós? Apenas marionetes dançando a música que outros compuseram, ou seremos protagonistas de nossa própria história? Maria, perdida em pensamento, podia sentir o labirinto se estreitando ao seu redor. Uma decisão precisava ser tomada. Odiava a ideia de que a verdade estivesse ao alcance. Mas e se, ao escondê-la, provocasse mais estragos? Juliana, você tem que parar. Ela dissera, a voz embargada. Não podemos deixar que o passado nos consuma. Precisamos nos libertar disso. Porém, Juliana sorriu, como se a dor alheia fosse o combustível que alimentasse sua determinação. Libertar-se é uma ilusão, querida. E a verdade? A verdade nunca se esquece. Quando essa noite chegar ao fim, você não será a mesma. Maria hesitou. O que estava em jogo? Um futuro ao lado de Eduardo ou uma jornada dolorosa em busca da verdade que poderia desmoronar tudo ao seu redor? Então, como um aviso cortante, um estalo ecoou pelo ambiente. A luz da lamparina piscou, e uma nova sombra se delineou, envolvendo todos em um manto de incerteza. Outra figura estava se aproximando, e sua presença trouxe um vento gélido, carregado das promessas de revelações e segredos. Porque quem realmente detém o poder aqui, não somos nós. A voz rouca cortou o ar, revelando um novo antagonista, e Maria sentiu o mundo desabar sob seus pés. Quem era agora? E quais segredos ele traria à tona? Maria ainda estava se recuperando, o coração pulsando em um ritmo frenético, enquanto a linha entre o passado e o presente se tornava indistinta e perigosa. O novo arrivado se aproximou. Uma figura alta e sombria, envolta em um manto escuro que parecia absorver a luz ao seu redor. Maria não conseguia distinguir suas feições, mas a presença dele era suficiente para engolir qualquer coragem que ainda lhe restava. Um arrepio percorreu a espinha de Maria, enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Quem é você? Eduardo perguntou, a voz tremendo, como se cada palavra fosse uma batalha. Vou lhe fazer uma pergunta, Eduardo, o homem disse, sem se importar com o pedido de identificação. Você ainda se lembra de mim? Eduardo palpitou. Eu não posso. O que você quer? Quero que vocês entendam que a verdade que lhe trago não é apenas uma questão de vingança, mas de sobrevivência. O homem completou,
seus olhos penetrantes fixos em Juliana. Você pode ser a chave, Juliana, mas também o seu maior inimigo. Maria olhou entre os dois, confusa. A raiva e a dor das palavras de Juliana ainda estavam frescas, mas havia algo naquele homem que a deixava intrigada. Ele tinha uma autoridade estranha. Juliana, apesar de visivelmente abalada, se endireitou. E qual é a sua verdade? Ela desafiou, os lábios firmes. Você não sabe o que está em jogo. O homem respirou fundo, como se as palavras que seguiam fossem uma carga pesada. Esses segredos que você guarda não são só seus. A história de suas vidas está entrelaçada de muitos, e não é apenas um passado que precisa ser esquecido, é um passaporte para algo maior. O desconforto se espalhou entre os três. Maria não sabia se ria ou se chorava. O que poderia ser tão grande a ponto deles estarem envolvidos? Um arrepio de apreensão a dominou ao entender que a verdade poderia ser mais sombria do que imaginara. O que você quer dizer com isso? Ela questionou. A insegurança aflorando. O homem esboçou um sorriso enigmático. A verdade tem várias camadas, assim como a dor que vocês sentem. Alguma vez pararam para perguntar por que Juliana desapareceu? Ou o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Juliana ficou pálida. Ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar uma lembrança perturbadora. Você não pode falar sobre isso. Sua voz se tornou um grito, ecoando pelo ambiente vazio. Não sou eu quem traz à tona o passado, Juliana, replicou o homem, a voz profunda. Vocês mesmas o fazem agora, repletas de mentiras e segredos. É hora de confrontar o que foram. O clima mudará. As paredes pareciam fechadas em torno deles. Eduardo olhou profundamente nos olhos de Juliana, instintivamente ciente de que havia algo inegável em sua história que ele ainda desconhecia. O que realmente aconteceu naquela noite? O que foi que você se perdeu? Juliana desviou o olhar, o peso da rejeição e da dor criando uma tempestade em seu interior. As coisas não são simples, ela murmurou. Mas as consequências são. A voz do homem interveio. E não adianta tentar se esconder. Todos nós seremos obrigados a encarar o que está por vir. O silêncio se estendeu e, por um momento, Maria achou que poderia ouvir suas próprias batidas cardíacas ecoando desesperadamente. A ideia de que a verdade poderia lhes custar a liberdade era sufocante. Nós não precisamos disso, ela finalmente sussurrou. Mas as palavras pareceram mais um pedido à sua própria alma. Precisamos, o homem reafirmou. Embora você deseje negar, a escuridão já se instalou. Agora é hora de trazer à luz o que está oculto. Então, como uma revelação trágica, os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. O passado não estava apenas prestes a voltar. Ele estava ali, como um espectro esperando pelo seu momento de vingança. Assim, o ambiente tornou-se um campo de batalha para suas mentes. Maria sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando, enquanto uma nova urgência a envolvia. Era uma corrida contra o tempo e uma escolha entre o que era doloroso e o que poderia ser devastador. Vocês têm até o amanhecer, o homem disse, girando-se e desaparecendo na escuridão, deixando uma atmosfera carregada de incerteza. Resolvam suas verdades antes que a luz revele tudo. O tempo havia começado a contar, e Maria respirava pesadamente. O que mais seria revelado? Que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície da dor? E, mais importante, elas estariam dispostas a enfrentá-los? O amanhecer se aproximava, e um sentimento de urgência pairava sobre os três. A declaração enigmática do homem ecoava como um mantra sobre como as mentiras e segredos haviam moldado suas vidas. Maria, incapaz de ignorar o peso da situação, olhou para Juliana, que agora estava imersa em suas próprias memórias sombrias. Juliana, precisamos falar sobre isso, disse Eduardo, com uma determinação que ofuscava seu medo. Se o que ele disse for verdade, não podemos ficar parados. Juliana hesitou. Mas, e se o que ele trouxe à tona, se essas memórias forem piores do que pensamos? Ela levou a mão ao peito, como se tentasse amenizar uma dor física, e Maria notou o brilho de suas lágrimas refletindo a pouca luz que entrava pela janela. Precisamos encarar,
Maria disse, empurrando a dúvida para longe. Talvez comece a fazer sentido se conversarmos sobre isso. Ela imaginava como seria fácil ignorar o passado, simplesmente esquecer o que as atormentava. Mas havia algo mais ali. Algo que a levava à beira do abismo. A verdade era um veneno que lentamente corria em suas veias, e elas estavam à beira do colapso. Juliana finalmente assentiu. Mesmo que os tremores em suas mãos traíssem sua confiança. As coisas não aconteceram do jeito que todos pensam. Do jeito que eu deixei acreditar. Ela começou, a voz trêmula. Naquela noite, algo aconteceu. Algo que eu nunca pude compartilhar. Maria se sentiu envolvida em uma teia de expectativas, indiferente ao fato de que podiam estar cavando sua própria sepultura com as palavras de Juliana. O que você quer dizer? O que aconteceu naquela noite? A ansiedade fez seu coração disparar. Você se lembra do clima? Juliana disse, perdendo-se em seus próprios pensamentos. A tempestade estava forte. O som da chuva parecia um aviso e depois, o grito agudo. Eduardo, Franzi o attesta, incapaz de processar. Um grito. De quem? Da empregada a última. Ela gritou por ajuda. Juliana quase sussurrou. Como se falar em voz alta daquele momento fosse invocar fantasmas. Ele estava lá. Ele fez algo. Um choque percorreu a sala. O silêncio se tornava pesado, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Você está dizendo que ele a machucou? Maria perguntou, a coragem falhando enquanto realizava a gravidade da situação. Juliana soltou um suspiro profundo, como se estivesse carregando um peso há anos. Não era só isso. Ele era um milionário, poderoso. E eu tinha medo. Medo de falar, de ser ouvida, e agora temo que seja tarde demais. Ele pode voltar, Eduardo disse, a voz agora encontrando uma onda de coragem escondida. Se a verdade dele ou suas consequências estão se aproximando, precisamos de um plano. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma sombra se projetou na porta. A presença do homem sombrio voltou, firme e imutável, como um eco sinistro. Parece que vocês decidiram enfim conversar, ele disse, inclinando a cabeça, brinquedo com o destino deles. Mas atenção, você pode desenterrar segredos que farão você desejar nunca ter começado. Juliana estremeceu, e Maria sentiu o impacto da verdade que estava prestes a ser revelada. Com a luz do nascer do sol filtrando-se pela janela, sombras pareciam dançar em torno deles, e a sensação de que o passado podia, não apenas voltar, mas consumir o presente, se intensificou. O que mais aquele homem sabia? Temos tempo até o amanhecer. Ele continuou, com um sorriso que ressuscitava medos antigos. Mas o tempo pode mostrar mais do que apenas um novo dia. Preparem-se para ver o que vocês nunca tentaram entender. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, como se estivesse tomando um risco calculado, e se perguntava até onde a verdade poderia levá-los. Elas conseguiriam sobreviver ao que estava por vir? O que mais o homem misterioso tinha a revelar? Juliana olhou para o homem, os olhos cheios de terror a cada sílaba que saía de sua boca. O que você sabe? Ela perguntou, a voz falhando, quase um sussurro. O homem esboçou um sorriso sutil, como um gato em um jogo de esconde-esconde. A verdade é como um fantasma, minha querida, ele respondeu, com um tom de burlesco. Ela pode te assombrar ou te libertar, mas para libertar, você precisa encarar o que realmente aconteceu naquela noite. E eu sei muito, não só sobre você, mas sobre todas as que estiveram em seu lugar. As palavras dele martelavam na cabeça de Maria como os primeiros trovões da tempestade que Juliana descrevera. Uma onda de lembranças a invadiu. Momentos em que a empregada a observava com um olhar que misturava compaixão e anúncio de um destino triste. Ela não queria lembrar, mas as sombras do passado eram persistentes. Eduardo, com a mão trêmula, apontou para o homem. Você tem que nos contar. Não pode simplesmente ficar jogando palavras e enigmas. Precisamos de respostas. A determinação em sua voz soava nítida, mas Maria percebeu a fraqueza sob a bravura exposta. Está bem, o homem disse, balançando a cabeça, como se estivesse disposto a compartilhar uma história perturbadora, daquelas que se contam à beira do fogo.
Vamos às últimas horas dela. Ela sabia demais, e o seu silêncio foi o que a condenou. As palavras se arrastavam no ar pesado da sala, e dentro de Maria, um nó se formou na garganta. Por que aquilo estava acontecendo? Por que você está aqui? O que realmente quer? A pergunta saiu tão alta que ressoou, ecoando entre as paredes. Eu quero que vocês vejam a verdade, respondeu o homem, com um ar de superioridade, mas não sem antes entenderem que quando se desvenda um segredo, às vezes, ele arrasta aliados e inimigos para o mesmo abismo. Juliana, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia pronta para desmoronar a qualquer momento. Não posso. Não posso fazer isso novamente. Um tremor de desespero a atravessou, e Maria se aproximou, tentando segurar sua amiga, oferecendo apoio. A verdade já está lá fora, Juliana. Maria interrompeu, firme. Não podemos deixar que o medo continue tomando conta. A única maneira de nos libertarmos é enfrentando isso. Eduardo, sentindo a tensão da situação crescer, passou a mão pelo cabelo, desordenado. Temos que ser mais fortes que o passado. O homem aqui pode saber mais que todos nós. Vamos usar isso a nosso favor. O homem se aproximou ainda mais, o olhar penetrante. E se eu disser que as respostas que vocês buscam têm um preço? Cada querela, cada lágrima, cada segredo, isso pode custar algo mais do que vocês estão dispostos a perder. Estamos dispostos a tudo, respondeu Juliana, agora mais confiante. Você não pode nos ameaçar. O que você sabe não pode ser pior do que o que já vivemos. Ele sorriu de novo, mas havia algo nesse sorriso que gelava o sangue. Então, preparem-se. O relógio mal começou a contar. O que aconteceu naquela noite pode ser muito mais trágico do que imaginam e pode ter uma continuidade que nem mesmo vocês querem imaginar. Com isso, ele deu um passo atrás, como se afastasse de um quadrado de luz que se formava quando o sol começava a brilhar completamente. A atmosfera se tornava mais densa e opressiva. A primeira pista para o que vocês precisam está ali. Ele indicou a antiga mesa de café, agora coberta de poeira e engrenagens paradas. Um objeto que todos ignoraram, mas que guarda toda a verdade. Maria e Eduardo se entreolharam, um arrepio percorrendo a espinha. O homem tinha razão. Havia coisas que estavam escondidas, e o tempo tinha surgido como um inimigo. Com um movimento rápido, Juliana se dirigiu à mesa, seu coração disparando. O que eles poderiam descobrir ali poderia ser a chave ou o fim de tudo. Mas, ao tocar o objeto, um grito ecoou na mente de Juliana, como um grito do passado arrebatado que se recusava a ser silenciado. O que ela encontraria? E mais importante, quem sofreria as consequências dessa nova busca por respostas? Amanhã estava apenas começando, mas as sombras ainda dançavam com a promessa de verdades que poderiam muito bem desferir o golpe fatal. Maria sentiu o peso das revelações crescendo ao seu redor. O amanhecer estava se aproximando, mas a luz do sol parecia distante, como se a escuridão já tivesse tomado conta daquele lugar. Juliana havia agarrado o objeto que o homem tinha indicado. O coração de Maria batia descompassado, um misto de terror e esperança pulsando em suas veias. O objeto era uma caixa de música, coberta de poeira, mas ao abrir, uma melodia suave começou a tocar. A música parecia ressonar nas paredes da mansão, fazendo ecoar memórias esquecidas, silenciadas pela dor e pelo medo. Maria olhou para Juliana, que parecia hipnotizada. Os olhos dela brilhavam com lágrimas, mas ao mesmo tempo havia um lampejo de entendimento. Ao som da verdadeira melodia, os segredos vão dançar novamente, sussurrou Juliana, perdida em pensamentos. A caixa abriu um portal para o passado que ameaçava sobrecarregar o presente. Eduardo, com o olhar fixo na cena, avançou, mas a presença do homem sombrio se fez sentir novamente, seu sorriso torto manchando o espaço. Vocês não entendem, não é? A verdade muitas vezes custa mais do que se imagina. Ela não se limita ao que está diante de vocês, mas se estende por cada alma atingida por este ciclo de dor. Maria sentiu um nó na garganta. O que mais poderiam revelar? Com um gesto ousado, ela se aproximou de Juliana e segurou sua mão. Vamos enfrentar isso juntas. Não queremos voltar para o ciclo.
Precisamos libertar cada um de nós. Juliana, com um olhar determinado, assentiu e começou a falar, sua voz firme. Naquela noite, quando a última empregada gritou, eu estava tão assustada. Eu ouvi, mas não fiz nada. Eu tinha medo de Eduardo. Ele era um homem poderoso, e a dor sempre foi maior do que qualquer desejo de expor a verdade. Eduardo interrompeu, a voz trêmula de remorso. Eu não sabia o que acontecia. Estava cego pela ambição e pelo poder. Mas agora, depois de tudo, não posso mais permitir que a vida de nenhuma mulher, de nenhuma empregada, seja causadora de dor. Maria, tomada por um impulso, exclamou: chega! Não vamos mais permitir que essa mansão, essa casa maldita, continue a ser um cemitério de segredos. Com um movimento decidido, Maria fechou a caixa de música. A melodia cessou abruptamente, e a sala ficou envolta em um silêncio pesado. Um silêncio que carregava a promessa de um novo começo. As sombras ameaçadoras começaram a recuar, como se sentissem que o poder da verdade havia voltado. O homem maligno se aproximou. Porém, sua postura agora estava menos segura. Vocês acham que podem escapar? A verdade não se apaga apenas com palavras. Mas a confiança de Maria estava firmada. Então que venha a verdade. Estamos prontas. Não vamos mais ficar amarradas ao passado. Com uma nova determinação, Juliana disse: as mulheres que desapareceram não estão apenas em suas memórias. Elas fazem parte da força que está surgindo aqui e agora. Eduardo olhou para as duas mulheres, sua fragilidade se transformando em uma chama ardente. Por mais que eu tenha me perdido, agora sei. A chave para nossa libertação é enfrentar o nosso passado. Assim, poderemos finalmente fazer justiça por todas elas. O homem sombrio hesitou, e a atmosfera pesada começou a se dissipar. Só por agora, eu os deixarei. Mas lembrem-se, a verdade pode mudar tudo. Ele desapareceu em uma nuvem de sombras, deixando um silêncio profundo no ar. As três figuras permaneciam ali, unidas. O sol começava a entrar pela janela, trazendo uma luz morna e revigorante. A mansão, que antes parecia uma armadilha, começou a respirar uma nova promessa de vida. Maria sentiu o coração se aquecer. Olhos marejados, mas agora com um brilho de coragem, ela se virou para Juliana e Eduardo. Chegou a hora de reescrever a nossa história. Podemos transformar essa mansão em um abrigo para quem precisa, um lugar onde segredos não tenham lugar. Vamos honrar o passado procurando justiça e paz. Juliana assentiu com determinação, e Eduardo envolveu as duas mulheres em um abraço apertado. Juntos, eles poderiam reconstruir não apenas suas vidas, mas também a memória de todas as que vieram antes deles. E assim, enquanto o sol iluminava cada canto da mansão de Eduardo Monteiro, uma nova esperança germinava. O mal agora era apenas uma sombra distante, temendo a força do que é verdadeiro e justo. Maria, Juliana e Eduardo estavam prontos para resgatar, não apenas a si mesmos, mas também a vida que ansiava por renascer entre as ruínas do passado. Agora, você precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.